bom dia! Hoje vamos iniciar nossa aula de português. Hoje vamos falar sobre gênero do substantivo. Vamos lá? Primeiro, substantivo. Você lembra o que é substantivo? Substantivo são palavras que nomeiam seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. E o substantivo flexiona-se de acordo com o gênero. Vamos ver? Ou seja, de acordo com o gênero em que a palavrinha estiver, o substantivo mudará sua forma de escrevê-la. Vamos entender melhor. Flexão dos substantivos. Flexão do substantivo, ou seja, a forma como ele modifica-se na escrita de acordo com masculino ou feminino. Gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres. Na língua portuguesa, há dois gêneros, masculino e feminino. O masculino, substantivo que podem vir precedidos do artigo o, os, uns. Gênero feminino, substantivos que podem vir precedidos dos artigos a, as, uma, umas. Veremos então que o substantivo pode ser biforme, duas formas, e substantivo uniforme, uma única forma, para designar dois diferentes gêneros de seres. Vamos ver. Substantivo biforme, igual a duas formas, ou indica nomes de seres vivos. Geralmente, o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser. Duas formas, uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. Havendo, portanto, duas formas, uma para o masculino e a outra para o feminino. Observe: gato, gata, homem, mulher, poeta, poetisa, prefeito, prefeita, masculino, feminino. Este é o gênero do substantivo biforme. Substantivo biforme. O substantivo utiliza duas palavrinhas diferentes para designar masculino e feminino. Duas formas, biforme. Ok? Então, o substantivo ele é biforme quando utiliza duas formas diferentes para designar o gênero do substantivo, ou seja, uma palavra para o masculino, uma palavra para o feminino. Como exemplo, gato e gata. Biforme, duas formas. Agora vamos ver o substantivo uniforme. Vamos lá? Então, vamos entender agora o substantivo uniforme. São aqueles que apresentam uma única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Ou seja, é o substantivo que ele utiliza a mesma palavrinha, a mesma denominação, para o masculino e para o feminino. Exemplo, a criatura. Eu utilizo a palavra a criatura para o masculino ou para o feminino. Também será utilizado a criatura.
a palavrinha não muda, então é um substantivo uniforme, uma única forma para o masculino e o feminino. Entenderam? Dentro do substantivo uniforme, podemos classificá-los em 3: epicenos, sobrecomuns e comuns de 2 gêneros. Os substantivos epicenos têm um só gênero e nomeiam bichos. Exemplo: a cobra macho e a cobra fêmea, o jacaré macho e o jacaré fêmea. Ou seja, o epiceno virá sempre acompanhado da palavrinha macho e fêmea. Entenderam? Não podemos esquecer que o substantivo epiceno sempre será acompanhado pela palavra macho e a palavrinha fêmea, ok? Ficou fácil de identificar, não é? Vamos agora aos sobrecomuns. Os substantivos sobrecomuns têm um só gênero e nomeiam pessoas. Por exemplo, a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Então, perceba que não existe a criança e o criança. É a criança para masculino e a criança para o feminino. Sobrecomuns, ou seja, tem um só gênero e nomeiam pessoas. Quando queremos nomear pessoas, a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Nomeiam pessoas sobrecomuns. Uma única palavrinha que ela é comum para os 2 gêneros. Porém, trata-se apenas de nomear pessoas. Isso não serve para nomes de animais, correto? Vamos ao nosso próximo. Comuns de 2 gêneros. Indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. Por exemplo, o colega e a colega, o doente e a doente, o artista e a artista. Ou seja, ele utilizará a mesma palavrinha, masculino e feminino, porém, ele modifica apenas o artigo. O colega, a colega. O, artigo o, doente, a doente. O artista, a artista. Quando isso ocorre, ele é um substantivo comuns de 2 gêneros. Por que 2 gêneros? Porque ele utiliza 2 gêneros diferentes, masculino e feminino, bem específico, o e a. Certo? Entendido? Compreenderam direitinho? Essa é a flexão dos substantivos. Entenderam? O substantivo uniforme está classificado em epiceno, substantivo epiceno, substantivo sobrecomum e substantivo comum de 2 gêneros. Vamos então analisar algumas aplicações nas palavras. Vamos lá? Veremos então algumas aplicações nas palavras. Formação do feminino dos substantivos biformes. Biformes, 2 formas, uma para o masculino, uma para o feminino. Letra A, regra geral, troca-se a terminação O por A. Por exemplo, aluno, O masculino, aluna, A feminino.
Letra B. Substantivos terminados em es, acrescenta-se a ao masculino. Por exemplo, freguês, freguesa. Então, em nossa próxima explicação temos ainda sobre a formação do feminino dos substantivos biformes. Biformes, duas formas. Letra C. Substantivos terminados em ão fazem o feminino de três formas: patrão, patroa, campeão, campeã, solteirão, solteirona. Terminação ão podem terminar em patroa, ou campeã, ou solteirona, ona. Exceções: barão, baronesa, ladrão, ladra e sultão, sultana. Essas são as únicas exceções em que você não irá realizar essas terminações quando passá-la para o feminino. Então, entenderam? O substantivo pode ser uniforme ou biforme. Biforme, duas palavrinhas diferentes, uma para o masculino e uma para o feminino. Uniforme, uma única forma de escrita para o gênero masculino e o gênero feminino. Dentro da classificação de substantivos uniformes, ainda podemos classificá-los em epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Então, quando trata-se de cidades, como devemos escrever? No masculino? No feminino? Vamos ver? Gênero dos nomes das cidades. Salvo raras exceções, nomes de cidades são femininos. Por exemplo, salvo raras exceções, ou seja, com algumas exceções, em sua maioria, os nomes das cidades são femininos. Por exemplo, a histórica Ouro Preto, a dinâmica São Paulo, a acolhedora Porto Alegre, uma Londres imensa e triste. A Porto Alegre. Feminino A. Exceções: o Rio de Janeiro, o Cairo, o Porto. Ok? Então, por aqui, terminamos nossa aulinha, onde aprendemos a flexão de gênero dos substantivos, ou seja, como eles modificam-se de acordo com o gênero. E por aqui terminamos nossa aulinha de hoje. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!